Olá, seja bem-vindo a mais um Relidera Talks. Hoje nós vamos falar sobre liderança transformadora e humanizada. E o nosso convidado é o Jaime Moge, da Adigo. Jaime, você pode se apresentar para os nossos participantes do Relidera? Claro, Dani, prazer. Prazer, pessoal. Meu nome é Jaime Moge. Eu sou sócio da Adigo Consultores, né, com sede aqui em São Paulo. A Adigo tem 32 anos de história e a gente procura representar a nossa missão no nosso nome, né? A Adigo é um acrônimo de apoio ao desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. E falando especificamente de mim, eu trabalho nessa linha de desenvolvimento humano há mais ou menos 25 anos. Eu comecei, a minha família é mineira, né? Eu nasci aqui na minha família mineira. Eu nasci aqui em São Paulo, né? E minha mãe queria que eu tivesse uma profissão, me mandou para o Senai, aí eu fiz eletricista, aí depois eu fiz eletrotécnica, trabalhei no metrô de São Paulo como técnico de manutenção quando eu tinha 19, 20 anos. Eu era um péssimo técnico. Um dia eu parei o metrô no horário do rush e o pessoal me passou para a noite de castigo. Aí eu me adaptei a trabalhar à noite, comecei a procurar emprego e consegui um emprego na Manguels, que era uma empresa de ponta na época, em termos de desenvolvimento, na área de qualidade, para treinar operários de matemática básica, esse tipo de coisa. Como era moda na época, a área de qualidade foi parar em RH, aí eu parei o curso de matemática, mudei para o de psicologia, acabei fazendo carreira na área de recursos humanos da Manguels. Em 1990, um executivo da Manguels foi dirigir a Coopers e Lybrand, vocês devem conhecer hoje como Price Coopers. Aí ele me convidou para prestar serviço. Aí eu virei consultor, fiquei uns 6, 7 anos aí trabalhando nos clientes da Coopers. E em 98 me aproximei da Adigo e me tornei sócio. E minha vida ao longo desses anos tem sido pesquisar o ser humano, facilitar grupos em planejamento estratégico, em processos de mudança de cultura e treinar executivos. E estou feliz de estar aqui nessa tarde com vocês. Muito obrigada, Jaime. Nós estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite, de estar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar para os nossos líderes, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Bom, e falando em desenvolvimento de lideranças, uma pergunta que eu sempre escuto e que eu gostaria de fazer para você, repassar para você. Afinal de contas, onde e como aprender a ser um líder? Conta pra gente, Jaime. Isso a gente tem evidências científicas, né? A gente está numa época hoje, né, que tem muita gente questionando a ciência, né? Temos aí os terraplanistas e os terrabolistas, né, em conflito, né? Mas tem evidências científicas, tem pesquisas há muitos anos comprovando isso, né? Eu me lembro de uma do Center for Creative Leadership, que eu li alguns anos atrás, que era muito clara, né? Eles acompanharam a carreira de 700 líderes de sucesso, pessoas reconhecidas, né? E aí perguntava para eles, né, qual é a sua grande qualidade? Eu sei delegar. Como é que você aprendeu a delegar? E aí o cara contava como aprendeu a delegar. E aí eles selecionaram dezenas de milhares de eventos de aprendizagem e aí encontraram um padrão. Qual que era o padrão? Como é que a gente aprende a liderar? Primeiro, a gente aprende por desafio. Quase um terço dos eventos são eventos de desafio. E quando fala de desafio, né, aí na pesquisa, que eu me lembro, tem todas as classificações, né? Então, que tipo de desafio? Dá um jeito. Você já passou por isso na sua carreira? O teu chefe te chamou, vai lá dar um jeito na filial, que o resultado está ruim. Olha, a fábrica entrou em greve, vai lá e dá um jeito. E aí as pessoas, anos depois, escrevem esse evento como um evento em que ela aprendeu a se comunicar, ou a ter calma, ou isso, né, ou aquilo, né? Então, eventos e desafios, começar algo do zero, né? Participar de um grupo de trabalho, né? Você já participou de algum grupo de implantação de SAP na empresa? Você ficou 1 ano e meio lá naquele terror na terra que é tentar implantar SAP, né? Já. É lá que talvez... Pois não, querida? Não, falando que já, eu estou te respondendo assim, já. Então lá talvez você tenha aprendido a priorizar coisas, aprender que uma coisa é o que a gente compra da grande consultoria, outra coisa é o que ela entrega, né? Então, esse é um grande bloco, é praticamente um terço dos eventos. O outro terço a gente aprende com gente, a gente aprende com pessoas, né? E o que a gente aprende com pessoas? Basicamente, a gente aprende valores, né? Os valores a gente aprende observando as pessoas.
E isso tanto pode ser no trabalho quanto na família, né? Num dos meus livros eu conto até uma história num dos meus workshops, alguém contou uma história e eu pedi autorização para colocar no livro, né? O rapaz, ele era um adolescente, o pai dele era vice-presidente da Auto Latina, né? Os mais maduros vão se lembrar que era uma fusão que teve da Ford e da Volkswagen nos anos 80, 90. O pai dele era um alemão e levou ele para visitar a fábrica, uma fábrica que na época tinha 60 mil funcionários aqui em São Bernardo do Campo. Aí ele conta a história que eles entraram, né, no banheiro, né, e aí o faxineiro estava pé da vida. Né, o faxineiro estava muito irritado. Né, aí quando ele perguntou o que estava acontecendo, o faxineiro mostrou uma privada, desculpem a expressão, mas toda esmerdeada. Né? Olha que coisa, né? Eu não sou pago para isso, onde já se viu, as pessoas não têm cuidado, nada. Né? E o pai dele, né, um alemão aí de palito a grau, falou assim, não tem problema não, eu ajudo o senhor. Tirou a gravata, tirou o paletó, e aí na frente dele, o pai dele ajudou o faxineiro a limpar a privada, deixaram ela brilhando, o pai dele botou o paletó, botou a gravata, cumprimentou o faxineiro e saiu. Ele disse que nunca perguntou nada ao pai dele, e o pai dele nunca falou nada. Mas naquele dia, ele aprendeu que todo trabalho é importante, todo trabalho precisa ser respeitado, precisa ser dignificado. Então, nos meus workshops, né, quando eu faço exercícios de aprendizagem, tem muitas histórias como essas. Né? Me lembro de um cliente nosso, que é o dono de uma das maiores corporações do Brasil, que é reconhecido por ser um bom ouvinte, né? Por, sabe, você escuta as pessoas, sempre responde. Né? Aí um workshop, onde é que você aprendeu isso, doutor? Ah, então foi no meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar num banco, né, eu era analista, né, e aí eu vi um problema no processo lá, né, fui falar com o meu chefe, sugeri uma melhoria. Aí meu chefe escreveu, bota no papel. Né, aí eu fiz um relatório e mandei para ele. Aí ele devolveu escrito não. Aí nesse dia eu aprendi que toda vez que alguém tiver uma sugestão, uma proposta, eu vou ouvir, vou responder se sim ou que não, mas vou dizer o porquê. Né? Porque a gente aprende com modelo e por contramodelo. Né? Então, pessoas, né, geralmente é um terço desses eventos relatados nessa pesquisa. Tem um outro que é crise. Né? Você já fez burrada na vida? Já mandou embora quem não devia mandar, já contratou errado. Né? Pessoal de TI, você já virou a chave do sistema, a empresa parou de faturar 2 meses. Né? Eu estou falando de SAP, né? Então, eu estou com um cliente, um hospital aqui em São Paulo, que fez isso. Você imagina, no meio dessa pandemia, você troca o sistema e perde todos os dados. Né? E a gente sabe que a gente nem sempre acerta, a gente erra. Né? E aí a gente aprende, né, com esses erros e com esses fracassos, né, com crises na vida. Com doença a gente aprende. Né? Quem nunca passou por uma depressão e volta um líder melhor depois. Né? Quantas clientes que eu conheço que são tão duras, né, na gestão, e aí depois do primeiro filho, da primeira maternidade, voltam diferente, né? Ou você abre a geladeira lá, né, depois do primeiro filho, e você olha aquele pudim que você ia comer, né, e você fala, não, tem alguém mais importante que eu não posso mais comer esse pudim aqui. Né? Então, né, a gente aprende basicamente com a vida. Se aprende com curso, sim, né, se aprende com curso. Mas quando você olha os resultados dessa pesquisa, era menos de 7%. Né? E quando você vai explorar o que o cara aprendeu com o curso, eu aprendi na faculdade. Aí você, mas por que você aprendeu? Eu tinha um professor. Né? Ou, nossa, mas eu fiz um grupo de trabalho, a gente fez um projeto. Né? É claro que tem coisa que você aprende no processo formal. Né? Não quer dizer que você não deva ler, que você não deva assistir palestra. Pelo contrário, né? Isso cria base. Mas em termos de liderança, né, a base conceitual é só o começo, né, e em cima dessa base conceitual você vai aprender a partir das suas experiências. Né? Pelo menos é assim que eu acredito, né, que as pessoas aprendem. A serem Legal, líderes e não só serem líderes também. verdade. Mas assim, se fala muito hoje em dia, tem vários conceitos de liderança, né? Surgiram vários conceitos. O que é essa liderança humanizada, né? Transformadora que a gente fala por aí? Então, a gente já fala há muitas décadas sobre isso, né? Já teve vários nomes, né? Liderança humanista, liderança integradora. Teve uma época da moda do líder servidor, né? Na onda do monge executivo. Né? Mas, basicamente, né, o que a gente está dizendo sobre quando você fala de uma liderança desse tipo, né,
ela não parte da premissa do jeito de como você trata os liderados. Uma liderança desse tipo parte do princípio do autoconhecimento. Um líder que não sabe o que sabe, né, e não sabe o que não sabe, por exemplo, dificilmente vai ser um bom líder. Né? Então, um líder que não tem empatia com as pessoas, e a gente não está falando de líder bonzinho também. Né? Muitas pessoas acham que, sabe, né, o líder também tem confunde isso. Ah, quer dizer que não pode dar feedback. Pelo contrário, né? Um líder que tem um olhar para as pessoas é um líder que faz críticas bem feitas, que sabe fazer perguntas, né? E principalmente, né, ele gera mais resultado. Né? A gente está falando do mundo dos negócios. O mundo dos negócios é voltado para o resultado. Só que nem sempre o resultado você olha no curto prazo. As empresas estão cheias de líder por aí que esse líder que berra, que grita, que não tem olhar para as pessoas e tal, ele gera resultado, sim, né? Mas geralmente é de curto prazo. Não é um resultado sustentável. Né? E a que E a custo, gente né, da saúde das pessoas, às vezes, da motivação, engajamento. E não só esse, né? Olhando olhar pragmático, tem o custo da perda de talentos, tem o custo da perda de negócios, tem o custo da perda do lucro das empresas. Né? Está mais do que comprovado que empresas que têm uma liderança, né, mais moderna, né, mais integradora, são muito mais lucrativas. As pessoas, elas não, é muito incomum, elas não trocam de emprego, elas trocam de líder, na maioria das vezes. Se você olha a causa das demissões, 70%. Às vezes você está numa empresa que não é tão boa, mas você tem um líder que você admira, que te inspira, tal, e você rende, você aprende, você fica. Às vezes você está numa empresa maravilhosa, eu conheço muitos casos desse tipo, né? Empresa dos sonhos das pessoas, mas se você tem um líder, né, que não tem um olhar para você, não tem um olhar para o seu desenvolvimento, né, as pessoas saem. Né? Então, uma má liderança custa muito para as empresas. Né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e te fazer uma pergunta às avessas. A pergunta normal seria como engajar, como motivar a equipe, mas a partir do seu artigo publicado, e aí? Como desmotivar a equipe, Jaime? Então, essa brincadeira com... Eu escrevi um artigo uma vez que era como desmotivar pessoas, né? Porque todo mundo escreve, né? Como engajar, como fazer isso. Então, eu escrevi como desengajar, né? Teve uma certa repercussão. Né? Na verdade, eu estou copiando, né, o pai da administração moderna, o Peter Drucker. Eu comecei a trabalhar com treinamento de executivos na década de 80. Né? E naquela época não era como hoje que você tem acesso a todas as informações. Então, cada 6 meses aparecia um vídeo, um negócio qualquer. Né? E aí eu estava assistindo, nessa época, um vídeo do Peter Drucker, né, que era uma série, o gerente de organização. Então tinha os capítulozinhos, né, como motivar pessoas, como se relacionar com os pares, como isso, como planejar, tal. Né? E era um filme de 30 minutos, né? O Peter Drucker, né, já era jovem na época, tinha uns 85 anos, mais ou menos, né? Ele morreu com 100 e tanto, né? E ele estava, né, e aí estava simulando lá na época não se chamava assim, né, mas um coaching, um mentoring com um executivo. Né? Vocês têm uma ideia de como era velho isso? O cara que fazia o executivo era o William Shatner, o Capitão Kirk. Né? Que estava fazendo um bico, né, no vídeo. Né? E aí, né, o cara é gerente da fábrica, tal, e ele chega, né, Peter, como é que eu faço para motivar pessoas? E aí o Peter Drucker faz aquele silêncio profundo, né, coça o queixo e diz: olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu estudei a minha vida inteira esse tema. E eu não tenho a menor ideia de como é que você faz para motivar pessoas. Mas eu sei como é que desmotiva. Vamos ver as coisas que você faz que desmotiva, e aí a gente para de fazer e vamos ver o que acontece. E aí o filme continua. Né? E aí esse conceito, né, teve uma época que eu fazia muito coaching, né, de executivos, diretores, CEOs e tal, né? Eu às vezes tinha uma das sessões que eu fazia isso, né? Hoje em dia é tão mais fácil, né? Você bota lá no SurveyMonkey, né? Você botava a pergunta lá e pedia para o pessoal da equipe preencher, né? E a pergunta era: o que ele faz que te desmotiva? E aí a pergunta era, né? As pessoas respondiam anonimamente, né? E vinham as coisas, né?
Eu me lembro que a primeira vez eu fiquei tão surpreso com o que veio, né, que eu estava esperando que ia haver, né, o cara não se preocupa com o meu desenvolvimento de longo prazo, né, ou ele não tem uma visão estratégica, espero com umas coisas mais assim, né, porque eram diretores de empresas, então as equipes eram de pessoas, né, de gerentes, né, pessoas de bom nível e tal, né? E as coisas que vinha era assim, o que ele faz? Ele não pede por favor, a gente vai falar com ele, ele não tira o olho do computador, não olha nos olhos, né? Eram as coisas mais simples, né? E eu me lembro de ter conversas muito boas, né, com eles, né, com os meus coaches, né, falando sobre isso, né? Pô, não dá para parar, né, de não pedir por favor, né, de pedir por favor quando faz as coisas, ouvir as pessoas, né? E aí, quando a gente olha para esse momento que a gente está distante das pessoas, né, a gente fica imaginando a importância que tem disso, né? O você estar atento, ou você ouvir, ou você acompanhar as pessoas, né, no seu dia a dia. Me lembro que no filme do Drucker também o cara ele tinha um problema que era um gerente de vendas, né? E o gerente de vendas, qual é o problema que você tem? Ele fica me enchendo o saco o tempo todo, ele quer perguntar perguntando o que está acontecendo na matriz, quais são os planos e não sei o quê. Sabe, ele é muito carente, né? Você já viu essa queixa de coisa? Eu estou muito carente, total, né? Aí o Drucker pergunta para ele como é que são os resultados dele. Olha, ele não é o melhor da equipe, mas é um cara bom, né? Os resultados acontecem, né? Aí o Peter faz, você tem alguma coisa mais importante para fazer do que conversar um pouco com ele durante a semana? Porque pensa bem, se você não gosta disso, se você for dar um feedback para ele disso, provavelmente ele vai mudar o comportamento, só que ele vai ficar infeliz, né? Porque se o cara gosta de conversar, gosta de ele vai procurar. Você já imaginou você contratar outro? Será que vai ser um bom vendedor, tão bom quanto ele? Será que não vai ter um outro problema? Então, quer dizer, o que o Peter dizia, né, que era o seguinte, né, o que a pessoa precisa para realizar o seu desempenho? Você pode fazer? Se você pode fazer, faça, né? As pessoas têm necessidades muito individuais, né? Talvez o maior erro o erro 001 que todo mundo comete em engajar pessoas, é tratar as pessoas todas iguais. Qualquer cursinho de treinamento de liderança 001 para supervisor de primeira linha, etc., você vai estar lá. E é impressionante como você vê líderes experientes, como as pessoas não são iguais. É claro que diante das políticas da empresa, né, e tudo mais, você vai tratar todos iguais. Mas tem um que gosta de trabalhar sozinho, não gosta que você perturbe. Tem um outro que gosta que você pergunta de vez em quando como está, trazer uma dúvida. Tem um que, se você der um feedback um pouquinho mais ríspido, ele vai ficar sem dormir a semana inteira. Tem outro que, se você der no mesmo tom, ele não vai nem lembrar depois da reunião que você deu feedback. Ele vai achar que foi ótimo, que não tem nada para melhorar, né? Então, se você não tiver esse olhar, como é que você vai tirar, né, o melhor das pessoas, né? E lembrando, né, que a melhor motivação que tem é a motivação intrínseca. Tem uma piadinha famosa, vocês todos devem conhecer, né? Que tinha um velhinho numa casa tal, né? E os moleques, todo dia, quando iam para a escola, iam perturbá-lo, né? Então eles ficavam gritando, né? Oh, velho, não sei o quê, xingavam ele, não sei o que, todo dia de manhã, né? Aí ele se encheu e resolveu dar um jeito naquilo, né? Aí ele saiu, um dia os meninos paravam na porta dele para ficar gritando, e ele saiu, nossa, mas que bom que esse negócio, como vocês têm vozes potentes, poderosas. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar R$ 10 para cada um de vocês, se amanhã, quando vocês passarem, vocês gritarem mais forte do que hoje. Mas os meninos olharam, acharam meio estranho, tá bom. No dia seguinte eles passaram, né, olha que chato, pentelho, não sei o quê. Ele foi lá, deu os R$ 10 para um e falou o seguinte, olha, se vocês gritarem mais forte, eu vou dar R$ 5 para vocês. Aí no dia seguinte os meninos passam e gritam mais forte e tal, não sei o quê. Ele foi lá, deu R$ 5 e tal. Olha, se vocês gritarem mais forte ainda, eu vou dar R$ 1 para cada um de vocês. Aí, o que vocês acham que aconteceu? Pô, R$ 1 só? Mas já se viu, né? Aí no dia seguinte ninguém gritou, porque perderam a motivação, né? Então essa coisa, sabe, de motivar as coisas externamente, eu não estou dizendo que não tenha, só tem que ter fatores higiênicos, né? Enfim, mas a motivação é uma coisa interna das pessoas, e de cada um é diferente.
Verdade, né, Jaime? A gente está num momento em que os líderes precisam motivar os seus times, as pessoas se motivam por coisas diferentes, mas eu vejo ainda, a gente estava fazendo um webinar agora há pouco, e a gente estava tratando dessa diferença entre motivação e engajamento, porque nem tudo que motiva, engaja, né? Então, é importante que, além do líder descubra o que motiva, o que move cada um para a ação, qual é a melhor forma de engajar cada um e conectá-lo ao propósito maior, ter aquele senso de pertencimento, que isso também faz parte, né? E, Desculpa. perdão, pode falar. Eu ia comentar que na Digo, né, a Dani conhece o conceito, a gente trabalha com um modelo de ser humano e organização de 4 níveis, né? É uma palestra de 1h30, tá? Então, muito resumidamente, quando você olha uma organização, você tem um nível físico, que é o nível dos recursos dela, né, tudo que é concreto. Você tem o nível dos processos, né, que todos nós conhecemos. Você tem o nível das relações, que é tudo aquilo que acontece entre as pessoas. E você tem o nível da identidade, que são os valores, a missão e tudo mais, né? E quando a gente fala de engajamento, né, a gente está falando da conexão que as pessoas fazem com esses 4 níveis, né? Motivação, ela geralmente está mais ligada com o nível da relação. Vocês podem até notar pelos exemplos que eu dei agora para vocês, né? Você se motiva porque você é bem tratado, porque você admira a pessoa, porque você gosta do ambiente. É muito ligado com o que acontece entre as pessoas. Dedicação está muito ligado com os processos, né? A gente se dedica por aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente entende, né? Segurança, que é uma coisa importante, está ligado com o nível dos recursos, né? E tem uma ponte, que é a ponte da identificação, quando a gente se identifica com a missão, com os valores das empresas, né? O que mantém esses nossos heróicos profissionais de saúde nessa pandemia trabalhando como trabalham, gente? Eu tenho 2 clientes que são hospitais, é uma coisa impressionante, né? E às vezes o chefe não é bom, né? O processo tem uma série de problemas, não ganha o suficiente, mas ele se conecta, né, com a própria missão da empresa, né? Então, o engajamento é uma coisa muito mais ampla, né, do que simplesmente motivar. Eu costumo dizer, de uma maneira muito simplória, que a motivação te faz entrar em ação, mas o engajamento te faz permanecer em ação, conectado com algo maior, né? De uma maneira muito simplória. Oi? É uma boa imagem. De uma maneira muito simplória, mas para trazer um pouco assim para entender mesmo, para ilustrar essa diferença. E aí, falando em times, falando em pessoas, equipes, talentos, eu assisti há um tempo atrás, Jaime, um vídeo seu em que você fala que os talentos nas organizações, os colaboradores, eles são, ao mesmo tempo, nossa fortaleza, mas também a nossa vulnerabilidade. Explica para a gente como essa dinâmica funciona e como que os líderes podem equilibrar essa dinâmica. Então, vou tentar resumir aqui em poucos minutos, né? Depois, quem se interessar mais pelo tema, no nosso site tem uma palestra de 1 hora lá, 1h15, falando sobre isso, né? Mas, basicamente, o conceito básico é: a gente tem talentos, a gente tem dons. Quando a gente fala do mundo organizacional, a gente está falando de capacidade de organizar, capacidade de delegar, capacidade de articular, né? E esses dons, geralmente, vêm com a gente de muito cedo, né? Desde a infância, eles começam a se demonstrar, né? Eu conto a história que eu estava um dia no France Café. O France Café é uma rede de café aqui em São Paulo, né? Eu tinha o hábito de tomar café sozinho, né, de manhã ali, né? E época que ainda não usava o iPad, usava o jornal, né? Então estava ali com o jornal aberto, né, tomando meu café da manhã, com essa cara de poucos amigos que eu tenho, né? Eu tenho uma cara meio de bravo, assim, estava ali e tal. Aí daqui a pouquinho uma mãozinha abaixa assim o jornal. O que você está fazendo? Um menino de uns 4 anos, assim, eu estou lendo o jornal. Posso ler com você? Mas pode. Né? O menino deu a volta, botou a carinha aqui no meu ombro, né? E eu ali com o jornal aberto, né? E ele quietinho aqui. Né? Aí daqui a pouco você escuta uma voz lá do fundo: Fernando, para de incomodar o homem, Fernando. Aí o Fernando, né? Ih, vou ter que ir embora. Assim, que pena. Aí ele me deu um abraço. E aí a voz lá: Fernando, eu já te falei que não é todo mundo que gosta de abraço, Fernando. Mas dá para negar que o Fernando tem um talento? Eu não tenho muita dúvida que ele vai ser gerente de projeto, facilitador, político, alguma coisa desse tipo, né? Imagino eu, por exemplo, quando era criança, né? Jamais faria um negócio desse, né? Então, essas coisas aí, quando a gente chega no mundo das organizações, o que acontece, né?
as organizações exploram isso, né? Falando no sentido positivo, né? Se você tem alguém da tua equipe lá que sabe falar em público, o que você faz? Bota, tem uns cursos para dar, uns workshops para fazer. Você tem alguém da equipe lá que é muito organizado, capacidade de organizar coisas, o que você faz? Você bota para organizar essas coisas. Agora, em algum momento da carreira, né, um fenômeno, uma gripe, né, em termos de coaching, né, o que acontece? É muito comum esse talento se transformar numa caricatura. Né? E o que é isso? Né? Contando uma história minha também, né? Meus pais são testemunhas de Jeová, né? E aí a minha mãe, quando era pequena, ela me botava lá na frente na igreja para fazer discurso. Eu odiava, era tímido. E aí um dia passa o servo de circuito, que é o tipo o gerente regional da igreja, e olha que menino bonitinho, né? Tinha uns 6, 7 anos, ela botava com terno verde, gravatinha borboleta para combinar com os olhos verdes, tal, não sei o quê. Vamos levar ele na assembleia. Né? Aí eu me lembro, deu 3.000 pessoas na minha frente, eu com 8 anos lá fazendo um discursinho de 10 minutos. Você imagina o trauma, né? Deu muita sessão de terapia isso. Né? Mas, de qualquer maneira, eu aprendi a falar em público. Aí eu chego na faculdade de psicologia, né? Vocês têm psicólogas entre vocês aí, menino? Quem? A Ju é psicóloga. A Ju é psicóloga. Aí chego na faculdade de psicologia, pelo menos lá no meu tempo, como é que era, né? 55 mulheres na sala, 5 homens, tal, né? E aí trabalho em grupo. Eu chego no primeiro grupo, né? Aí vamos dividir o trabalho em grupo. O que vocês acham que eu falei para as meninas? Deixa que eu apresento. E elas falaram o quê? Ótimo! Ninguém queria apresentar, né? E aí eu fui lá e apresentei. Né? E aí todo o trabalho que tinha, o que acontecia? Eu ia lá e apresentava. Né? E aí eu já estava relaxando, não achei nem fazer mais nada no trabalho. Chegava no dia, dava uma folheada, né? Ia lá e dava o meu showzinho. Né? Aí chega no terceiro ano, vou no grupo que eu trabalho e aí, meninas, vamos trabalhar juntos esse ano? O que elas falaram? Não. O grupo já está completo. Fui no outro grupo, eu trabalhava às vezes. Não, o grupo está completo. Não teve lugar para você. Eu tive que fazer os trabalhos sozinhos naquele ano. O que elas falavam de mim? O que vocês acham? Parasita. O talento que era bom orador, falar em público, no meu caso, naquele virou parasita. É muito comum numa empresa, às vezes, virar o quê? O cara egoísta, exibido, leão de workshop, né? Leão de é muito bom para falar, mas não faz as coisas. O sujeito que toma decisões, que é um puta talento, uma caricatura muito comum é virar centralizador. É mais até do que autoritário. Às vezes autoritário é mais comum é ter a caricatura de centralizador. E aí você fica com a tua carreira interrompida porque todo mundo te vê dessa maneira. Né? Tudo que é extremo. Exatamente. E depois que consolida, cristaliza esse estereótipo, às vezes a única solução é mudar de empresa. E como que os líderes podem equilibrar isso, Jaime, dentro da organização, dentro das equipes, de forma a explorar os potenciais e tomar cuidado com esses extremos? Então, primeiro acho que tem cuidado consigo, né? Então, tem técnica para isso, né? Técnicas de coaching, né? Para você lidar com isso. Mas, por exemplo, um cara que toma decisões, é um tremendo talento isso. Geralmente sobe que nem um foguete na empresa, e daqui a pouco tem uma imagem de centralizador, de fazer micromanagement, não sei o que, tal. Qual que é o que a gente chama de tarefa de desenvolvimento? Qual que é a coisa óbvia que esse sujeito deveria fazer? Deveria começar a compartilhar decisões. Né? E aí, em termos concretos, em termos práticos, tem uma vaga nova na equipe para ser contratada? Como é que ele faz normalmente? Ele entrevista e contrata? Não, agora você vai fazer o seguinte, pede para 2 pessoas entrevistar e você conversa com elas depois. Né? E aí você toma a decisão. Né? Quer dizer, você começa a se estipular tarefas de desenvolvimento, pequenas tarefas em que você vai dando esse passo e você vai mudando isso. Né? E isso é um processo que leva algum tempo. Né? Você nunca faz do dia para a noite. Né? Eu já tive executivo da tarefa de desenvolvimento dele era dar bom dia. E pode parecer estranho, mas era verdade. Né? E sabe qual era o talento desse cara? O talento desse cara, ele era um gênio, era uma capacidade analítica fantástica. O que isso geralmente vira como caricatura? Frio, não liga para as pessoas, arrogante. Na verdade, o sujeito é tímido, ele não fala bom dia porque ele é arrogante. Ele fala bom dia porque... Né?
E pode parecer simples, aí depois a gente foi piorando, né? Além de falar bom dia, ele tinha que fazer outras coisas, né? Então, né, é distante das pessoas. Então, vamos conversar com as pessoas. Aí você pergunta para o sujeito, aí você pergunta, você precisa, então vamos marcar umas conversas com as pessoas. Qual que é a desculpa que ele dá? Ah, não tenho tempo. Aí você pergunta para ele, todo dia você almoça com quem? Qual que é a resposta? Sozinho, Sozinho, provavelmente. óbvio, né? Aí eu brinco com ela, não vamos 5 almoços por semana, que você vai ter umas 5, né? Mas um almoço da semana, vamos marcar você almoçar com alguém? Aí o cara pergunta o quê? Mas o que eu vou dizer? Você percebe qual que é o problema dele? Ele é tímido. Ele é tímido. Ou fala com a fulana, que você não vai precisar dizer nada. Com o fulano, que ele vai falar. Né? Então, sabe, essa coisa de você conhecer suas limitações e não ficar dando desculpas falsas. Né? Porque a gente faz isso mesmo inconscientemente. Né? A gente dá desculpas falsas e tranquilizadoras, né? Aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo. É bobagem, não tem tempo. Você não tem tempo para fazer a coisa mais importante que o líder faz. Quer ter tempo para as pessoas, então muda de profissão, vai fazer alguma coisa que não tenha que liderar pessoas. Né? E isso é legal. Mas é isso, mas o papo é longo. E é legal isso que eu estou trazendo, né? Porque a gente traz muito, a gente tem um módulo no Lidera especificamente para falar de gestão das emoções e gestão das relações. E a gente fala muito do líder, olhar para ele primeiro, entender as suas capacidades, as suas potencialidades, e entender os seus gatilhos, como você opera, para ver como você pode potencializar sua comunicação e relacionamento com as outras pessoas, né? Porque o líder, ele tem um impacto muito grande nas pessoas, né? E às vezes eles não têm consciência disso. Então é importante ter esse olhar interno e entender como eu estou impactando as pessoas, qual é a imagem que eu estou passando, né? Será que eu estou entendendo qual é a real necessidade do meu time? Então, eu acho que, e eu vejo muito disso, Jaime, eu tenho trabalhado muito com primeira liderança, então eu vejo muito isso acontecer na primeira liderança, porque não necessariamente o que levou um bom técnico a ocupar uma posição de gestão é o que vai garantir sucesso na nova posição. E aí eu vejo que essa potencialidade ela pode se tornar uma vulnerabilidade, principalmente nessas mudanças de posição que são exigidas habilidades e competências diferentes. Né? Faz sentido para você? Faz sim. Tem pesquisa sobre isso também. 5 a 5, será que eu lembro de memória? Isso é estatístico, tá? Não é chute, não é palpite. 5 principais ameaças à carreira das pessoas, que interrompem carreira e interrompem desenvolvimento. Essa que você está falando, se não me engano, é a terceira mais frequente. Você muda de posição e você não consegue mudar o mindset, sabe, de gerente, não é só do técnico, o gerente que passa para diretor, o diretor que passa para CEO, né? As outras 4, para quem tiver curiosidade, a primeira é relacionamento interpessoal. Né? É óbvio, gente. Aliás, hoje em dia, do ponto de vista técnico, você errar uma contratação, você tem que ser muito ruim. Né? Porque, sabe, você olha o currículo do cara, as escolas que ele frequentou, os projetos que ele fez. Né? Tecnicamente, hoje em dia, numa boa empresa, raramente você vai errar. Onde é que a gente erra? É uma questão, o cara não se adapta à cultura, não tem flexibilidade, não tem empatia e tudo mais. Né? O segundo, o que era, meu Deus? O segundo era não lidar com diversidade. Interessante isso, né? Hoje em dia, cada vez a gente fala disso, e quando fala diversidade, eu não estou falando nem das coisas mais complexas, não, estou falando de coisas muito simples, né? Você sabe aquela coisa, você chega numa empresa assim, o gerente é engenheiro da Poli, né? Ou então é engenheiro da Itajubá, né? Itajubá, que é a faculdade famosa. Itajubá, que é famosa aqui em Minas. Aí você vai ver a equipe dele, o que acontece? Todo mundo é engenheiro de Itajubá. Engenharia, Itajubá. Ou o cara é japonês, nada contra os japoneses, né? Ou espanhol, aí você vai ver a equipe dele, né? Todo mundo é caminho pra cá. Né? Ou o sujeito é meio nervosinho, aí você vai ver a equipe dele, parece aquele monte de menininho, né? Sabe? Uma coisa que... né? Aí né, é visto como alguém que não desenvolve pessoas e não sabe por quê. Né? Eu estava vendo uma entrevista sobre flexibilidade cognitiva, que é por trás dessa diversidade, né? Porque eu consigo, né, ter essa flexibilidade de lidar com o que eu não conheço,
com o que não é da minha cultura, não é da minha criação, e isso é uma diversidade, né? Não é só da diversidade mais aparente ou da diversidade exterior, que a gente fala muito das organizações, que a gente acaba vendo líderes e organizações indo para esse lado, né? A gente fala de diversidade para criar inovação, para criar Sim. até conflitos que sejam construtivos e que levem para uma nova etapa daquela solução, daquele problema, seja do que for. Eu concordo com você quando você fala que a gente precisa desenvolver essa diversidade, e eu acho que para o líder, aceitar alguém que é muito diferente dele é um exercício, né? É De um exercício humildade. de consciência gigantesca. Sim. Por isso que precisa se autoconhecer. Porque o mais comum é o cara dizer, não, eu não tenho problema. Eu não tenho. Esse sujeito que a equipe toda é a carinha dele, você pergunta para ele não tem a menor consciência disso. Acho a equipe dele super diversa. Né? Impressionante. Então, isso acontece com todos nós, né? Não estamos comigo, com vocês. Né? Você tem dimensões da nossa vida que a gente tem esses erros de percepção. Verdade. Jaime, olha, o papo tá muito bom, tá uma delícia conversar com você. Se fosse deixar, a gente ficaria a tarde inteira aqui, né, Cat e Ju? Mas caminhando para o encerramento, eu gostaria de pedir para você deixar um recado para os líderes que estão nos assistindo e que desejam fazer essa transição do modelo tradicional de gestão, né, mais inspirado lá no modelo comando, controle, para esse modelo mais humanizado, mais centrado nas pessoas. Por onde começar? Que recomendação que você dá? Eu acho que o primeiro passo, e falando um pouco do momento que a gente está vivendo também, né? Que esse discurso todo a gente já tinha antes, né? Mas esse momento que a gente está vivendo como sociedade, como humanidade é único, né? Eu acho que tem muita dica para dar, muita sugestão para dar. O que eu tenho trabalhado com os meus clientes ultimamente é você aprender a trabalhar com eu não sei. A gente está numa situação hoje, e vai cada vez mais se acentuar isso, em que eu não sei. Toma cuidado com as pessoas que falam que sabem, né? Porque a gente está passando por essa crise e quando acabar essa crise a gente só vai ter trabalhos remotos, porque a gente aprendeu que trabalhar remotamente é mais produtivo, aumenta a qualidade de vida, as reuniões são mais objetivas, né? E aí tem o cara que fala que não, a gente trabalha remoto quando nunca nem ouviu mais falar disso, porque não aguento mais trabalhar em casa, a produtividade é alta, as reuniões são superficiais, as pessoas, a gente decide as coisas sem ter a concordância das pessoas, tudo isso vai explodir. Tem gente que diz que agora a humanidade está passando por um portal, a gente vai sair mais consciente dessa crise, a gente vai conseguir tratar da nossa distribuição de renda, da devastação ambiental. E tem gente que diz que, pelo contrário, geralmente depois de crise a humanidade dá uns passos para trás. Né? Depois da Primeira Guerra Mundial, que era para acabar com todas as guerras, veio a Segunda. A Segunda, que era para dar liberdade para o mundo, jogou metade do mundo nas mãos da ditadura. A peste negra, que ia trazer as pessoas mais para perto de Deus, jogou o mundo num fluxo aí no período seguinte de corrupção, de sexualidade desenfreada, de tudo que a gente possa imaginar. E a resposta é eu não sei. Pode acontecer as duas coisas, ou mais provável que aconteça um híbrido das coisas. As pessoas me veem, eu preciso trazer as pessoas de volta agora para o trabalho. Como é que eu vou fazer a divisão das pessoas? Como é que eu vou separar as pessoas? Como é que vai ser o distanciamento? Vai ser voluntário? Não vai ser voluntário? O que você deve admitir para você é o seguinte, eu não sei. E o que você vai fazer? Você vai perguntar. Chama as pessoas que estão envolvidas com o assunto, né, e pergunta para elas, discute, conversa, encontra soluções. Né, e saiba que a gente vai errar muito mais do que no habitual. Né. Vocês devem estar vivendo isso nas empresas. Você toma uma decisão hoje, amanhã você tem que mudar a decisão. Né. Aqui em São Paulo, vai abrir dia 10, depois passou para o dia 20, depois para o dia 30, e empresas fizeram planos, fizeram coisas. Então, a gente está no momento de ser tolerante com os erros das pessoas. Né? E também colocar esse momento na sua devida proporção. Né? É uma crise muito difícil, a maior que a nossa geração já passou. Vamos passar por uma devastação aí econômica, aí, pelo menos esse ano, né? Um PIB caindo 7%, 8%. Vai ser muito difícil,
Mas lembra também que, né, se você tivesse nascido lá no começo do século XX, fosse um cidadão francês, você tinha passado pela Primeira Guerra, né, se sobrevivesse às trincheiras, aí pela gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas no mundo. Depois, quando as coisas, se achou que as coisas começaram a melhorar, veio a crise de 29, a maior crise econômica do mundo. Depois foi invadido pelos nazistas, depois teve a Segunda Guerra, né? A nossa civilização ocidental foi completamente destruída depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 10 anos estava pujante de novo, né? Então, os nossos avós, eles passaram por coisa muito pior, né? Fico imaginando o coitado do meu avô, que veio lá da Itália, no meio da Segunda Guerra Mundial, numa cidadezinha perdida lá, com 3 filhos, não tinha uma mão na frente e uma atrás, não falava o idioma, bomba na cabeça, pega um avião, desce no Porto de Santos, aí os caras levam para o interior e tal, né? Então, né, é duro, né? Mas a humanidade já passou por coisa pior, nossos pais já passaram por coisas piores. Então, vai passar também, né? E nesse momento a gente acreditar que a gente está fazendo o nosso melhor. A melhor coisa que você pode ter é a segurança que quando você deita de noite no seu travesseiro, se você precisou demitir gente, você fez por um bem maior, né? Você ter essa convicção de que você está fazendo o melhor que você pode. E as coisas vão melhorar, né? As coisas vão passar e eu tenho certeza que, né, esse ano vai ser um ano difícil, mas o ano que vem já vai ser bem melhor e a gente vai aprender muito com essa crise que a gente está passando. Verdade, Jaime. Olha, muito obrigada mais uma vez. Deixa os seus contatos aqui para o pessoal. Se caso nossos participantes queiram conhecer um pouquinho mais da DIGO, conhecer um pouco mais do seu trabalho, ler seus artigos, tem muita coisa interessante, muitos vídeos legais. Onde que eles podem te achar, encontrar conteúdo seu? Compartilha com a gente aqui. Então, é só você botar no Google ADIGO, ADIGO, né? Do Apoio ao Desenvolvimento de Indivíduos, Grupos e Organizações. ADIGO Desenvolvimento. Você vai entrar no nosso site, lá tem textos, palestras, tudo. Se você ficar curioso em ler as minhas coisas, escreve Jaime Moggi, M-O-G-G-I, né? Sobrenome italiano, Moggi, né? E daí no YouTube tem muitas palestras, né? Se um dos meus livros, talvez para começar, seja o Liderando Belecência. É meu livro de cabeceira até hoje. Tá bom, eu fico muito feliz. E editora antroposófica, né? Mas enfim, no Google vocês vão achar muita coisa. E agradeço pelo convite e estou à disposição de vocês. Adorei. Nossa, assim, acho que nada melhor do que vivência, sabe? Porque a gente escuta muito, às vezes, de falar de liderança de uma forma muito abstrata. As pessoas falam de liderança de forma abstrata. E a liderança ela precisa ser real. Então, a gente precisa trazer exemplos reais, a gente precisa dizer de uma forma que para o líder entender que liderança é algo real, dinâmico e fluido. E não um quadrinho na parede escrito seja um bom líder, ou um óculos. Eu costumo dizer que ninguém nasce pronto como um líder, com óculos, cabelinho partidinho já, todo prontinho, mas que a gente pode se formar e se fortalecer, e essa é a nossa ideia, e eu adorei mesmo os exemplos. Obrigado, é a nossa crença também. E estou à disposição para outros convites, outros temas, né? A Dani a gente já trabalhou juntos e muito orgulho da caminhada que você está fazendo esses últimos anos aí. Obrigada, Jaime. Você tem influência nisso. A gente conversou muito, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos enquanto estava no mundo organizacional. Jaime fez um excelente trabalho lá com os diretores, uma fase desafiadora de transição, né? O trabalho teve um efeito muito positivo. E, Jaime, eu te agradeço. Você tem um dedo nessa trajetória, pode ter certeza disso. Prazer, pessoal. A Ju ia falar? Parece que interrompeu. Eu só queria agradecer por todo o compartilhamento, pela densidade, pela simplicidade, pela aplicabilidade e pelo direcionamento. Obrigada. Obrigado, Ju. Até breve, então. Jaime, mais uma vez, obrigada. Tenho certeza que os nossos participantes vão aproveitar muito esse conteúdo. De coração, obrigada mais uma vez. Tchauzinho. Tchau.